E o presidente Lula falou hoje também sobre a situação das tarifas impostas pelos Estados Unidos. A gente tem acompanhado desde que ele e o Trump se reuniram e o presidente diz que vai ligar novamente para o Trump se as negociações entre os dois países não avançarem até o final da COP, no dia 21 agora de novembro. Lula e Trump se reuniram na Malásia no mês passado, com o objetivo de superar as tensões entre Brasil e Estados Unidos, depois que Trump aumentou as tarifas sobre importações da maioria dos produtos brasileiros de 10% para 50% em agosto. Ele disse que saiu da reunião com Trump certo de que vai estabelecer um acordo. Disse isso a repórteres em Belém. Disse também que conversou com Trump que era muito importante que nossos negociadores começassem a negociar logo. Lula afirmou que o Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad estão prontos para uma nova rodada de negociações e podem viajar aos Estados Unidos se necessário. Couto, será que avança, né? A gente viu uma boa vontade, né, de parte a parte, agora parece que deu uma acalmada nesse ímpeto. Nesse intervalo, Diego, surgiu um fato novo aí, a paralisia do governo americano, né, da briga pelo orçamento no Congresso, está tudo parado lá, né, o governo está shutdown, eu aprendi agora, shutdown, né. Então parou tudo, e o Brasil tem pressa de discutir isso. Os Estados Unidos não têm. Pelo que a gente vê, o Trump hoje está muito mais preocupado em ver o que ele vai fazer com Maduro do que discutir tarifas com o Brasil. Foi uma pena que não tenha avançado mais naquele primeiro encontro dos dois, tá? Porque agora é aquele negócio de oportunidade. A pauta mudou, né, há outros assuntos, há outras situações dos dois países, e o Brasil insiste, né, e tem que insistir mesmo, né, nesse diálogo sobre as tarifas, que é importantíssimo. Agora eu vejo que está difícil, porque o governo americano não está com os olhos voltados aqui para o Brasil, está lá em cima no Caribe, Venezuela, Colômbia e as guerras pelo mundo. Mas o Brasil deixou de ser uma prioridade. E é importante que o presidente Lula, mais uma vez, interfira diretamente nisso para restabelecer as negociações com os Estados Unidos. Senão a coisa sai de pauta e não se fala mais no assunto. Já se passaram 2 semanas do encontro do Trump com Lula, acho que está na hora de, pelo menos, os emissários, os intermediários todos, se reunirem para discutir pontos concretos, coisa que não aconteceu até agora. E daqui a pouco a gente vai falar sobre COP30, aqui sobre a agenda lá em Belém do Pará, com a reportagem do UOL. Agora vamos falar sobre as eleições em Nova York. O clima é de expectativa, porque votam agora eleitores da maior cidade dos Estados Unidos. E a eleição para a Prefeitura de Nova York, que acontece hoje, vai definir o futuro da cidade, né, maior do país, que pode ser comandada pela primeira vez por um jovem muçulmano e cujas verbas federais estão ameaçadas de corte pelo Trump. O democrata Zoran Mamdani, de 34 anos, é o favorito. Ele se declara socialista e é o candidato mais à esquerda do Partido Democrata. Desde 2018, Mamdani é deputado estadual pelo Queens e atualmente está no 3º mandato. Nas pesquisas mais recentes de intenção de voto, ele aparece à frente dos demais adversários. Muçulmano, Mamdani já foi chamado de antídoto anti-Trump pela imprensa internacional. Ele tem boas chances de influenciar uma nova estratégia do Partido Democrático diante do Trump. Ontem, pela primeira vez, Trump declarou apoio ao candidato independente e ex-governador Andrew Cuomo, principal rival do Mamdani, que a gente está vendo aí nas imagens, agora você vê o Cuomo. O presidente dos Estados Unidos também reiterou uma ameaça de que ele vai cortar repasses federais a Nova York caso Mamdani vença a eleição. Em caso de vitória do adversário, Trump declarou ser altamente improvável que o governo federal contribua com verbas além do mínimo exigido. Fez uma ameaça, né, para o caso do Mamdani vencer a eleição, portanto. Vamos conversar com Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais, que está acompanhando tudo de perto. Professor, bem-vindo, boa noite. E aí, será que o Mamdani vai vencer essa? Como é que está o clima e as expectativas por aí? Como é que estão, né? Uma boa noite. Olá, tudo bem, Diego? Boa noite, prazer conversar com você, quem nos assiste aí pelo UOL News.
Bom, as expectativas são claramente de vitória do Mandame, né? Ele já vem, na verdade, liderando esta corrida já há muito tempo, né? Pelo menos 10 pontos de vantagem do segundo candidato, né? Então, o que a gente tem, na verdade, as últimas pesquisas têm demonstrado é que está havendo uma certa tendência de diminuição nessa distância, né? Você tinha, por exemplo, o ex-prefeito de Nova York, o Eric Adams, que desistiu da corrida, era muito impopular e acabou apoiando o Cuomo, né? Então isso deu a ele alguma viabilidade um pouco maior, mas ainda assim está bastante distante do Mandame. Então qualquer resultado hoje em Nova York que seja diferente desta vitória do Zoran Mandame, que é uma vitória por si só bastante surpreendente, né? Quer dizer, o fato dele ter surgido como esta figura central dentro do Partido Democrata, conseguido a nomeação do Partido Democrata e depois tendo concorrido contra o Cuomo, que é um nome importante também de Nova York, ex-governador, com essa vantagem muito grande. Ou seja, esse fato por si só é uma surpresa, mas o que seria uma grande surpresa hoje seria qualquer coisa que não seja uma vitória do Mandame. Seria certamente algo que surpreenderia os analistas, dado os números que nós temos dessa corrida para a Prefeitura de Nova York, que coloca o Mandame com uma liderança bastante confortável, bastante folgada acima dos outros candidatos. Couto. Bom, Ju, é certo que o Mandame deve ganhar hoje. O que se discute já é qual o papel que ele terá na política nacional daqui para frente. E qualquer prefeito de Nova York automaticamente vira uma figura nacional da política. Como é que você vê o Partido Democrata hoje com o Mandame com uma nova liderança? A Kamala Harris, desde o final da eleição, da campanha eleitoral, não desapareceu, né? O Obama e o Sanders estão apoiando, se ofereceram até para ser conselheiros do Mandame, né? Como é que você vê esse embate que vai acontecer, não vai demorar, do Mandame com o Trump? O Trump já está chamando o Mandame de comunista, né? Que é comunista, vai cortar verbas e tal. Como é que você vê isso daqui para frente? Olha, Couto, essa talvez seja a questão central, né? O que a gente tem verificado desde a eleição do Donald Trump é um Partido Democrata em profunda crise existencial, né? A gente olha, por exemplo, sabemos que os números de aprovação do Donald Trump atualmente são muito baixos, mas os números de aprovação do Partido Democrata são ainda mais baixos que o do Donald Trump. É um partido que está perdido, é um partido que não tem mensagem, é um partido que teve uma derrota bastante expressiva para um candidato que é relativamente impopular e que, portanto, busca aí uma forma de responder a esta nova política dos Estados Unidos, a esta nova dinâmica política colocada pelo Donald Trump. A resposta é o Mandame? Não sabemos se essa é a resposta. Certamente essa é uma resposta que carrega um pouco do outro lado do espectro, né? O Mandame, em muitas medidas, ele é um Donald Trump com o sinal trocado, claro, guardadas aqui as devidas proporções, né? Até porque o Donald Trump é um candidato de 80 anos, o Mandame é um candidato novo, o Donald Trump é um candidato que se aproxima de uma extrema-direita, o Mandame é alguém que se aproxima de uma extrema-esquerda. Então são propostas muito distintas, né? Mas ambos têm em comum uma certa característica populista, né? Ambos têm em comum uma certa característica de fazer grandes promessas que são muitas vezes difíceis de serem cumpridas, né? Mas o que há claramente que a gente está vendo é uma busca aí principalmente do eleitorado democrata, por algum tipo de resposta. E uma questão interessante do Mandame é que ele representa um tipo de esquerda que é diferente do tipo de esquerda que dominou o Partido Democrata nos últimos anos, né? A esquerda que dominou o Partido Democrata nos últimos anos foi a esquerda chamada identitária, né? Essa esquerda que trata com bastante atenção às questões de gênero, racismo, etc. Ou seja, são pautas que não são pautas econômicas, né? São essas pautas não econômicas. O Mandame, ele fez uma campanha que foi absolutamente focada, e isso é o que em certa medida explica o sucesso dele, em questões econômicas. Você não vê o Mandame falando de nenhuma questão social de forma muito importante na campanha dele. Ele não trata dessas questões que são importantes para o Partido Democrata. Ele fala de questão do aluguel, ele fala de questão de transporte público, questões puramente do ponto de vista econômico. Se você comparar com a campanha da Kamala Harris, por exemplo, a grande pauta da Kamala Harris na campanha foi aborto. Esse não é um tema que passa pelo Mandame, né? Então é um tipo que mostra aí um pouco quais são os fatos que conseguem mobilizar o eleitor, né? O Partido Democrata, todas as pesquisas têm mostrado isso claramente,
perdeu e tem perdido de forma muito expressiva a classe trabalhadora norte-americana, né, que não adere a um certo discurso progressista ou elitista que muitas vezes não fala muito aos seus problemas do dia a dia. Né? O Mandami não representa essa esquerda, ele, em certa medida, é uma volta a uma esquerda clássica tradicional que, em alguma medida, é representada, por exemplo, pelo Bernie Sanders, né? Essa esquerda que fala de desigualdade econômica, questões econômicas, etc. É uma esquerda do século XX, em certa medida. Né? E isso foi algo que parece que os democratas estão compreendendo como um grande erro de estratégia democrata se posicionar com um partido que se distanciou de forma tão brutal, né, das demandas da classe trabalhadora norte-americana.